Olá pessoal, chegou um momento muito interessante que é o momento da entrevista. Você vai ser chamado. E eu vou dizer para vocês o seguinte, entrevista, prepare-se para duas coisas. Para dar certo, a pessoa vai numa entrevista, pode ser que ele seja contratado, ou ele vai numa entrevista e pode ser que não seja contratado. Eu darei uma dica para você. Se você for contratado, muito bem. Se não for contratado e a pessoa falar, não temos mais a vaga, você não é o perfil que nós queremos, olha para a empresa e diz assim, olha, essa empresa perdeu um super profissional e parte para outra. Quantas entrevistas temos que fazer antes de conseguir uma vaga? Gente, não tem número, mas eu vou dizer para vocês, é muito comum você ter que participar de 10 entrevistas, 12, 15, 26, e tem gente que vai numa entrevista só e consegue o trabalho. Isso não tem uma lógica. Agora, na entrevista, gente, tem algumas dicas importantes. Gente, uma coisa é horário. Você vai na entrevista, se prepare um dia antes, né? Entra lá no Google Maps ou qualquer outra área, como que eu chego naquele lugar? De maneira que você chegue pelo menos de 15 a 20 minutos antes daquele horário que está determinado. E outra, pensa em tudo. Se alguém vai te dar uma carona de carro, pense que um pneu pode furar, se o trem pode atrasar, o ônibus pode atrasar, pode estar chovendo, então faça um planejamento de maneira que você saia fora de todas essas armadilhas, ok? Isso é importante, então o planejamento da entrevista é importante. Outra coisa, leva na entrevista, gente, um bloquinho, né? Vai na papelaria, custa R$1, máximo R$2 um bloquinho, leva uma caneta, para que você anote o nome da pessoa que fez a entrevista com você, anote alguma coisa que a pessoa, por um acaso, peça para que você faça. Gente, o que mais você tem que preparar? Já selecione sua roupa, né? Normalmente é aquela roupa mais conservadora que você tem, uma camisa, uma calça, um sapato limpo. As meninas normalmente com a maquiagem bem leve, uma roupa o mais discreta possível. Lembra, você não está indo para uma balada, você está indo para uma entrevista. Isso é uma coisa muito importante. Então, vestir de maneira discreta, isso ajuda bastante num processo de entrevista. Outra coisa importante, toma cuidado com alguns acessórios, por exemplo, bonés, de preferência, na dúvida, vai vestido de uma maneira um pouco mais conservadora. Isso costuma agradar um pouquinho mais os entrevistadores. Você sentou-se, né? E a pessoa começa a conversar com você, sabe o que você faz? A primeira coisa, qual que é seu nome? Pergunta o nome da pessoa que está te entrevistando, né? Isso é uma coisa importante, porque a entrevista, ela não é só de um caminho, ela vai e volta. Aí você anotou aquele caderninho seu que já está aberto, já anota o nome da pessoa. Por quê? Se você precisar se dirigir novamente àquela pessoa, chame essa pessoa pelo nome. Outra coisa importante, diga a verdade na entrevista. Não fique inventando coisa. Lembra do curso profissionalizante? Se você ainda estiver estudando, né? Fala para a pessoa, ela pergunta para você, você sabe PowerPoint? Sei, só que eu estou estudando, eu ainda não tenho toda aquela velocidade, mas terei. Porque mesmo se eu for trabalhar, eu vou continuar estudando. É importante que você seja uma pessoa verdadeira, né? Porque ninguém quer contratar pessoas mentirosas. Lembrando que normalmente os entrevistadores, eles têm normalmente esse tipo de experiência. Outra coisa, longe de você tentar mostrar para os entrevistadores, você é uma pessoa incrível, fantástica, maravilhosa, infalível. Não é isso. Mostra para o entrevistador que você é você e diz que você está muito interessada. Lembra daquele propósito lá atrás de algumas conversas lá? Fala do seu propósito. Não, que eu desenvolvi um propósito. Eu daqui 10 anos quero ser médico, eu quero ser engenheiro e é para isso que eu estou aqui. Isso impressiona, tenho certeza, que o entrevistador. Terminou a entrevista,
seja muito claro qual o nome, o que vai acontecer agora. Olha, nós vamos te ligar daqui a 3 dias. Anota o nome dessa pessoa. Gente, e não pare de procurar trabalho. Foi numa entrevista, vai numa segunda, na terceira, não pare. Não vai numa entrevista e aí fica esperando. Não, porque se aquela entrevista não der certo, você consegue ir para outra entrevista. Importante, gente, é muito comum jovem tentar seduzir o entrevistador ou a entrevistadora. Gente, cai fora, né? Responda o que a pessoa está te perguntando e já está ótimo. E ao final da entrevista, faça também uma entrevista com a pessoa. Sabe a pergunta bacana para você fazer? Fala, posso te fazer uma pergunta? Pessoa, claro. Então, diga para mim, quantos anos você trabalha aqui nessa empresa? Quais são os seus desafios? Né? O que mais você gosta aqui na empresa que você trabalha? Faça 2 ou 3 perguntas. Eu tenho certeza que o entrevistador sempre vai lembrar que você foi a pessoa que fez perguntas também. Isso é uma coisa muito bacana e é muito apreciada no processo de entrevista. Ok, gente? Boa sorte e vamos em frente!